Sem reticências. Olá! O programa Sem Reticências está de volta com a segunda parte da entrevista com o ex-militante na luta contra a ditadura, Cid Benjamin. Ele já nos contou de onde veio a inspiração para escrever seu livro de memórias e reflexões, além de traçar um paralelo entre as manifestações populares de hoje e o combate dos jovens brasileiros ao regime militar implantado no Brasil em 1964. Assista agora a última parte desse bate-papo com o Cid, em que ele fala sobre a necessidade da democratização das mídias, os arquivos ainda não abertos sobre a ditadura e a Comissão da Verdade. Assista. Traçando um paralelo entre a época da ditadura militar e os dias de hoje, o jornalista e professor fala da censura aos meios de comunicação e a necessidade da democratização das mídias. Olha, na luta armada havia censura sobre os jornais de televisão. E não era só censura sobre as ações armadas, não. Era censura, por exemplo, durante muito tempo, as televisões, rádios e jornais estavam proibidas de falar em Chico Buarque, de Holanda, que nunca foi um ativista político, mas era um cara contrário à ditadura, então ficou fora da... Estavam proibidos de falar em Dom Helder Câmara, que hoje é uma unanimidade nacional. É inteiramente diferente. Quando diz que a mídia agora é igual à mídia da ditadura, é o pessoal que ou não viveu a ditadura ou não tem boa memória. Não é à toa que quando nós fizemos o sequestro do embaixador americano, as exigências iam além da libertação de presos. Elas iam também para que um manifesto fosse lido em televisões, rádios e publicado em jornais e revistas. Entende? Porque era uma forma de furar o bloqueio que era brutal. Hoje em dia, não há censura. Entende? Há uma posição política e ideológica da maior parte dos veículos, principalmente da grande imprensa. Isso muitas vezes distorce a cobertura. Agora, eu sou jornalista, trabalhei na grande imprensa e a imprensa vive de fatos impactantes. Se você tem uma passeata que transcorre normalmente, mesmo que tenha muita gente, e termina, mas depois que ela termina, tem um incêndio de vários ônibus, a foto tende a ser a do incêndio de vários ônibus, não é uma passeata ordeira. Jornalismo não há manipulação muitas vezes, sim, mas nem tudo que se vê como manipulação, na minha opinião, é manipulação. É um tratamento jornalístico que é mais impactante. A mídia nesse processo, na sua opinião, ela tem algum peso hoje? Tem, claro. Aliás, é uma pena que os governos do PT não tenham tido coragem de enfrentar essa questão da democratização dos meios de comunicação. Isso não tem nada a ver com censura, nada a ver com censura, nada a ver com mídia impressa. Tem a ver com mídia eletrônica, TV e rádio. Porque, por limitações naturais do espectro eletromagnético, você não pode ter, numa região determinada, mais do que um certo número de canais de rádio ou de televisão. Porque tem que reservar uma parte da faixa para ambulância, para Forças Armadas, para aeronáutica, para bombeiro. Então você tem, por hipótese, possibilidade de 10 estações. Entende? É mais do que razoável. Então, como é assim no mundo inteiro, por ser assim, o poder público entra para ele administrar a distribuição disso aí. Entende? E se você for pegar a forma como são distribuídos esses canais no Brasil, é um escândalo, um vexame. É uma pena que os governos do PT não tenham tido a coragem de fazer o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, que é simplesmente, se você tem um canal de TV na região, ele não pode ter TV fechada, TV aberta, vários canais, várias estações de rádio, não pode, porque isso não é democracia, tem que diversificar. O que hoje a imprensa demoniza a Cristina Kirchner por essa lei da mídia, mas não diz o que é, e procura confundir como se ela quisesse instituir censura. Na verdade, não, é você pulverizar as concessões. Entende? E é fundamental que isso seja feito, entende? Sob pena de você ter, como no Brasil, que 4 ou 5 famílias controlam as televisões no Brasil inteiro, televisões e as repetidoras, que repetem os programas das 4 grandes redes. Entende? Isso não é democracia. Essa caminhada para a democratização das mídias, você acha que acontece, avança algum dia? Essa discussão, se for travada aberta e livremente, sem subterfúgio e sem inventar história, vir com a história de censura, que ninguém está falando em censura, é uma discussão que os meios de comunicação
Os grandes não tem como segurar, não tem como sustentar eles. Eles têm que fugir dela, porque eles não são capazes de enfrentar no mano a mano. Cid destaca que hoje os partidos políticos e a sociedade estão mais conservadores do que na década de 80. O PT, não sei se há 10 anos, mas no momento, depois dos anos 80, digamos, era muito menos conservador do que hoje. O PSDB, quando foi criado, ele foi criado no fim dos anos 80 e era uma coisa muito melhor do que é hoje. Não era uma direita moderna como ele hoje se apresenta. O PMDB vem do antigo MDB, no tempo da ditadura, que era um partido fortemente marcado pela luta por uma democracia. Então, hoje, se você for pegar o PMDB, a principal marca dele talvez seja a corrupção. A associação que é feita com o PMDB é a corrupção. A associação que é feita com o PSDB é que seria um partido de direita. A associação que é feita com o PT é que é um partido que renegou suas origens e hoje se desvirtuou inteiramente. Então, acho que os partidos, de fato, eles estão mais conservadores, mais direitistas. E a sociedade também? Parte da sociedade, sim, acho que cresce muito. Eu tenho uma preocupação muito grande com o crescimento desse fundamentalismo religioso. Eu acho que hoje ele inclusive se torna importante eleitoralmente, com isso ganha espaços no aparelho de Estado, é bajulado em época de eleições. A última eleição presidencial, como o Serra começou a defender posições extremamente reacionárias, que até ele não tem nesse campo, sobre aborto, união de pessoas do mesmo sexo, etc. A Dilma, para não perder espaço, vergonhosamente começou a defender essas posições também. Enfim, é uma coisa complicada. Hoje, essas igrejas evangélicas, olha que nada contra a religião de quem quer que seja, não tenho religião, mas é direito de cada um. Mas o Estado é laico. Então eu acho que está havendo um retrocesso em alguns campos. Em outros não, mas em muitos campos sim. O fato de estar na ordem do dia da união de gays, e não estava tanto há 20 anos, é um avanço. Mas, em muitos aspectos, a sociedade está mais conservadora, eu penso. Acho que nos anos 80, o impulso pela mudança, que vinha em grande parte do PT, que deixou de ser um partido de transformações sociais, mas ele tinha naquela época um impulso de mudanças, ele empurrava a sociedade para frente. Hoje em dia, o PT virou um partido da ordem, um partido essencialmente igual aos outros, que tem diferença pequena aqui ou ali, e isso acaba fazendo com que a sociedade fique mais conservadora, mais tolerante com a corrupção também. Ainda sobre política, Cid Benjamin, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, fala sobre sua saída do PT. E você, como fundador do PT, você ficou quanto tempo no partido? Fiquei muito tempo. Eu entrei no início dele, no início dos anos 80, saí em 2000 Quando o Lula foi eleito, eu ainda era afiliado ao PT, mas estava em processo de saída. O Lula foi eleito em 2002. Mas por que esse processo de saída? Você foi desacreditando no partido? O PT, do meu ponto de vista, ficou parecido demais com o PSDB na política e parecido demais com o PMDB nos procedimentos. Eu achei que era hora de cantar noutra freguesia. Mas você vê alguma vantagem nesses governos Lula e Dilma, desde 2012 se comparar os governos do PT com o do PSDB? Possivelmente sim, são melhores, mas muito insuficientes. Quer dizer, eu até agora, não sei por quanto tempo isso vai durar, mas quando há um segundo turno envolvendo um petista e um tucano, eu tenho votado no petista. Mas uma coisa do que é segundo turno, primeiro turno é o teu voto, segundo turno é o teu veto. Então eu voto no menos pior. Mas é inegável que tiveram avanços de 2002 para cá. Sim, tudo bem. Mas veja, esses avanços, o principal deles, essas políticas de caráter assistencial que ajudam a tirar a gente da miséria. Então tem que existir, eu sou favorável a elas. Agora, preste atenção que elas já se incorporaram à realidade brasileira. Não há menor possibilidade de alguém acabar com o Bolsa Família.
Uma simples confusão que houve sobre dia de pagamento já quase quebra uma agência bancária lá da Caixa Econômica. Entende? Na próxima eleição presidencial, sou capaz de apostar que todos os candidatos vão defender o Bolsa Família, mudando o nome, possivelmente. Vou fazer Bolsa não sei das quantas, e melhor que o Bolsa Família, porque vai ter R$5 a mais, né? Para eles aparecerem como donos da proposta. Mas isso aí é uma coisa que não vai ser retirada. Se alguém tirar o Bolsa Família hoje, o governo, há uma explosão social, o governo cai em seguida. Cid faz parte da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro e nos conta quais resultados já foram alcançados. A Comissão do Rio tem trabalhado bastante bem. A gente tem levantado, tem esclarecido alguns casos de algumas chacinas que foram feitas, ninguém, enfim, tinha maiores informações. A gente está desenvolvendo processos para tombamento dos principais centros de tortura, locais simbólicos da repressão. Então, o caso do DOI-CODE, na Rua Barão de Mesquita. Lá a gente já fez uma visita lá e está uma campanha aberta pela transformação daquele local num centro de memória. Mesma coisa no prédio do DOPS, aqui na Lapa. E a Casa da Morte de Petrópolis, que era um local clandestino da repressão, em que os presos eram levados para lá para serem torturados e mortos. Porque o trabalho, na verdade, se dá em três frentes. Primeiro, um trabalho de investigação que está sendo feito, está se levantando. O segundo é um trabalho de você criar, produzir para a opinião pública notícias e levar essa questão para a opinião pública, também está sendo feito. E terceiro, é a questão de você deixar marcas depois, como a coisa do centro de memória, nos locais de tortura. Voltando à fatídica época do regime militar, o ex-militante contra a ditadura fala o que realmente é uma tortura. Você foi torturado, muitos foram mortos, né, na época da ditadura. Qual a diferença entre a tortura, né, que você sofreu e a tortura, por exemplo, que culminou na morte do Amarildo? Olha, talvez a minha fosse mais científica. Os métodos de tortura podiam não ir para o pessoa, porque ele levou choque também, foi afogado, coisa que aconteceu comigo, mas não eram profissionais mais qualificados, talvez, mais aptos a impedir acidentes de trabalho. E havia, inclusive, acompanhamento médico. Durante minhas sessões de tortura, várias vezes o médico tomava pressão, via o batimento do coração, etc. E dava sinal verde para que ela prosseguisse. Então, o Amarildo morreu, aparentemente, numa sessão de torturas. Num primeiro dia, ele foi torturado uma vez e morreu aí. No caso dos presos políticos, ele ficava muitos dias submetidos a torturas e por pessoas mais qualificadas para evitar acidentes de trabalho. E o que mudou nesses tempos, então? É só mesmo essa questão Diminuiu do muito médico? a tortura? Não, diminuiu muito a tortura. Opa, não se compara. O caso como o do Amarildo, certamente já aconteceram vários naquela época e não saiu no jornal, ninguém sabia, e ponto final. Mas você não acha que hoje também acontece muita coisa que não sai no jornal? Acontece muita coisa que não se sabe, mas sabe-se muito mais. Sabe-se muito mais. E há até porque um assassinato de um preso sob tortura, ou a própria prática de tortura, embora continue existindo, quem pratica, quem faz aquilo, sabe que pode vir a ser punido. Na época, não. E o que você acha que precisa mudar para o futuro, para que não existam mais Amarildos? Primeiro, criar mecanismos de prevenção à tortura. Tem algumas leis interessantes que estão sendo feitas. O Marcelo Freixo, aqui no Rio, deputado estadual, fez algumas leis estaduais nesse sentido. Que é criado um comitê de prevenção à tortura, e esse comitê pode entrar a qualquer momento em qualquer repartição policial que queira. Então, se é um tipo de suspeita, ele pode entrar lá. Por lei, tem que deixar entrar. Tá? Garantir acesso ao do advogado ao preso em todos os momentos. Tá? Acabar com essa coisa do preso ficar incomunicável. Tá? Terceiro, em casos comprovados de tortura, botar na cadeia o torturador. Fazer cumprir pena mesmo. Mesmo com a clandestinidade da luta armada, as torturas e época de exílio, Cid Benjamin, personagem que faz parte da história do país, termina a entrevista dizendo: graças à vida. E
termina aqui o programa Sem Reticências. Acesse o canal de vídeos do Sinaerj, a ADM TV, e confira nossos outros programas. Até a próxima. Tchau!